Olá, brasileirinhos do meu Brasil varonil, PVC na área novamente com vocês, para aquele dedinho de prosa fatal de todo santo dia, né? Hoje não podia deixar de ser, não podia ser diferente, né? Nós estamos aqui juntinho, próximos, para falar, mandar uma mensagem pro mestre, ao mestre aí. O mestre está aí presente, ele está aqui na parada, ele está fixo em cima, olhando pra gente. Mestre dos mestres, conservador da gema, intelectual, escritor, professor, filósofo. Muita gente seguindo, muita gente no mundo todo, no mundo inteirinho, sabe disso, né? O mundo todo sabe da importância do homem, não é verdade? E não adianta querer destruir, não adianta. Nós estamos criando outros discípulos, não é verdade? E o mestre anda bravo ultimamente. Vocês repararam que ele anda com a rédea curta, pavio curto, como diz o outro? Ele anda metendo a boca mesmo, ele mete a boca no presidente, xinga o presidente, e o presidente, dentro da sua humildade, não responde. Simplesmente assimila o golpe e segue em frente. É assim que deve ser. As críticas devem ser vindas da onde elas partem e devem chegar para a gente, ser absorvida e ser assimilada. A gente tem a reação que deve ter e vida que segue, não é verdade? O lado correto nosso é o lado do conservadorismo. Então nós temos que manter sempre o nosso lado, sempre. Nunca, em hipótese alguma, a gente deve se desviar desse ponto. Nosso ponto é esse, acabou, fim de papo. A oposição a gente aceita, desde que ela nos deixe em paz, na verdade. A oposição tem, por obrigação, nos deixar em paz, deixar a gente tocar a nossa vida. Nós ganhamos as eleições de forma democrática, num jogo limpo, jogamos o jogo como deve ser jogado, obtivemos a vitória e agora vamos desfrutar da nossa vitória. Nós vamos colocar as nossas pautas conforme a gente acha que deve colocar. Se não for agora, vai ser depois, mas a gente coloca, não é verdade? Então, voltando ao professor, o mestre, você sabe que antes que eu seja mal interpretado, deixa eu dizer uma coisa, deixa eu confessar uma coisa aqui. Eu sou tão bolsonarista, tão olavista, que às vezes nem eu me suporto, sabe? Já pensou minha esposa? Então, minha esposa fica olhando para mim e fala assim: nossa, rapaz, vou te contar uma história, não se pode falar mal desses dois homens. Olha, é difícil, sabe? Fala mal do Bolsonaro, fala mal do Olavo para mim. Sabe por que é difícil? Vou explicar por quê. Porque, primeiro, esse aí é filósofo. Ou você acompanha ou não acompanha. Então, esse aí deixa de lado. O Olavo de Carvalho deixa de lado. Agora, o Bolsonaro é algo de muito raro que ocorreu no Brasil nos últimos anos. Você sabe que nós vamos para 2 anos com uma imprensa feroz. Uma imprensa extremamente feroz do jeito que a gente está. A gente vai para 2 anos de governo sem nenhuma sujeira no governo. Sem nenhum desvio, sem nada de errado. Como é que pode um presidente assumir um poder num estado aparelhado como esse e não passar por nenhuma pendenga de processo jurídico envolvendo corrupção dentro do governo, com uma imprensa alucinada, mudida, porque a chave do cofre foi tirada da mão dela. Ela não tem acesso a dinheiro, não tem acesso a nada.
Então ela está mordida. Agora, professor, mestre, entenda uma coisa, eu nunca esqueço quando o Bolsonaro assumiu a presidência, a primeira palavra que me veio na cabeça foi a palavra que o senhor mesmo disse. O senhor disse que a gente fez errado de colocar o homem lá no topo e não preparar o chão para ele pisar. Ou seja, a gente colocou um conservador para comandar um país e não preparou a base. Os outros poderes foram relegados a segundo plano. Então, quer dizer, ele está sofrendo, ele está comendo um pouco de água maçã dentro das próprias trincheiras. E quando eu falo trincheira, eu me refiro à parte militar também, professor. Mestre. A parte militar também. Lá dentro tá cheio de melancia, como diz o outro. Tá cheio de gente lá que é verde por fora e vermelho por dentro. Então, quer dizer, ele tá sofrendo horrores, calado, sofrendo, apanhando. Ele precisa do nosso apoio. Mestre, eu acho que está precisando de um pouco de compreensão da sua parte. O silêncio dele, das pancadas que o senhor deu, e o silêncio que se seguiu às suas assertivas, vamos dizer assim, já indicam um imenso respeito do homem para com a sua obra, com o seu ser, como professor, como ser humano, como filósofo. Um imenso respeito, monumental respeito do Bolsonaro com relação ao Olavo de Carvalho. O silêncio dele indica um respeito a toda a prova. Então, professor, não vá bater mais, por favor, eu lhe peço, humildemente. Todos sabem da sua competência, todos sabem do seu discernimento, da sua sabedoria, da sua intuição. Todos sabemos. Nós sabemos muito de sua capacidade, do seu gabarito, da sua categoria. Nós sabemos muito como filósofo, como professor, como instrutor, como mestre. Nós sabemos muito e pedimos humildemente, pega leve com o nosso mestre, o nosso capitão. Pega leve, amacia um pouco a sua retórica. Não jogue tão duro como tem jogado com ele. É o que a gente lhe pede, humildemente, professor Olavo de Carvalho, nosso mestre. Um pedido que a gente faz e espera ser atendido. Professor, não faça mais como tem feito ultimamente com ele, porque ele está sofrendo muito. A gente repete, não cansa de se repetir com relação a isso. Ali não é fácil. Não é verdade? Um abraço, mestre, um beijão no coração. Deus abençoe a você, a sua família, assim como os ouvintes, os nossos inscritos, as famílias dos nossos inscritos também. Deus abençoe a todos vocês. Até mais. O PVC passou uma mensagem para você. Tchau, tchau. Até mais. Obrigado.